Jaúdio, Pecoporã, Chemama, Jaguacagu, Caraí, Tucumbó, Cheauá, Eteapuaim, Yanderu, Maerã, Rauetecatu. Bom dia a todos. Meu nome é Jaguacagu, Caraí, Tucumbó. E é um prazer estar aqui falando um pouco a respeito de cultura indígena, dos saberes, um pouco sobre a nossa filosofia. Sou lá da aldeia de Boracéia, aldeia Rio Silveira, povo Guarani, Brá. E é interessante estarmos aqui falando a respeito do artesanato, a respeito da nossa espiritualidade, e é bom a gente até esclarecer um pouco que as pessoas acham que as nações indígenas têm uma religião, e na verdade a gente não tem religião, nós temos espiritualidade. Nós estamos ligados ao plano da natureza, dos seres que compõem, e é essa forma de viver é que fazem a nossa espiritualidade. Nós temos aqui algumas artes que é feita pelo povo indígena, pelo povo guarani, que são grafismos que imitam os animais da floresta, que imitam plantas. Aqui atrás nós temos alguns outros tipos de arte, e era interessante falar para vocês a respeito de algumas. Nós temos utensílios que vocês conhecem como filtro dos sonhos, e a gente conhece como Yanduka. Temos aqui esse que é um instrumento que chama-se Mbaracá. Para nós, povo guarani, é um instrumento sagrado, que é ele que faz a conexão com o mundo espiritual. Duas coisas para nós é sagrado: é Mbaracá e este, que é o Patanguá, e vocês conhecem como cachimbo. Temos aqui esses outros utensílios que são a nossa arte. Aqui está Ururucuá, que vocês chamam de coruja. Para nós ela simboliza a sabedoria da floresta, dos povos ancestrais. Temos aqui estes apitos que imitam o som dos pássaros. Temos essa aqui que é a machadinha, confeccionado para você poder cortar frutas, árvores e outras coisas. Aqui temos esse que vocês conhecem, o que eu estou usando. Vocês chamam isso de cocar, e nós chamamos de canguá. O canguá, ele é usado pelas pessoas que têm uma posição, que têm uma função dentro da aldeia. Geralmente os pajés e também os caciques. Cada cor tem uma representatividade e estabelece uma conexão com o plano espiritual. Este meu é confeccionado com penas de arara e de papagaio. E aqui temos outros bichinhos. Olha aí o tatu. Tatuzão. E vou falar, aproveitando que eu estou aqui, da literatura. Aqui está o meu primeiro livro, As Aventuras de Caraí Tucumbó. Eu tive a preocupação de escrevê-lo em 2 idiomas, que é o português
e o Guarani. Isso para as crianças da aldeia não perderem a relação com o idioma. E também porque existem muitas coisas que nós falamos no Guarani que não é a mesma coisa, não tem uma tradução certa para o português. Então houve essa preocupação de escrever no idioma, no Guarani, para que as crianças pudessem conhecer melhor. Esse primeiro livro, ele fala a respeito, é uma fábula que conta como um macaco enganou a onça, como ela teve a astúcia e a esperteza. Aqui eu só estou com este livro, mas na verdade eu já estou no terceiro livro. Eu queria falar também, aproveitar esse momento e falar do segundo livro, que é o Canto da Coruja e o Amuleto Sagrado. Esse livro, o primeiro, é de 4 a 6 anos. O livro 2, o Canto da Coruja e o Amuleto Sagrado, ele já é mais para adolescentes, até 15 anos, porque ele vai falar a respeito dos nossos problemas que estamos vivendo. Vai falar do garimpo, ele vai falar das invasões de terra, ele vai falar do agronegócio. Então, o segundo livro, ele traz essa importância para que as pessoas conheçam um pouco das nossas lutas. O terceiro livro também é o Akanja, que é o Espírito das Águas, onde esse personagem, que se chama Caraíto Cumbó, ele recebe uma missão de guardião da floresta. E com essa missão, ele vai lutar contra garimpeiros, ele vai lutar contra as pessoas invasoras, os poceiros, ele vai lutar contra as pessoas que estão destruindo a floresta. O terceiro livro, ele já traz uma importância maior e sobe um pouco a faixa etária. Porque até então o Caraíto Cumbó achava que ia lutar contra os garimpeiros, contra os poceiros e fazendeiros com armas, com o tacape, com o arco, com a flecha. Nesse terceiro livro ele recebe uma missão do Espírito das Águas. E ali ele entende que a luta, ela não será uma luta armada, ela não vai ser uma luta que vai se travar no corpo a corpo, mas vai ser uma luta que vai ser travada no campo espiritual e no campo da cultura. Então o Espírito das Águas mostra para ele uma grande biblioteca, onde ele precisa se aprofundar no conhecimento, porque até então ele achava que os seus inimigos eram os garimpeiros. E na verdade, os inimigos estão por trás dos garimpeiros. E ele conhece então uma nova forma de luta. Ele conhece novos inimigos, que são os políticos. Nesse terceiro livro, o Espírito das Águas esclarece para Caraíto Cumbó que ele precisa se preparar e o seu campo de luta não será mais na floresta, mas vai ser na cidade. Então ele precisa viver agora esses dois ambientes para ajudar o seu povo. Se vocês quiserem, nesse momento, abrirem para fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para poder esclarecer algumas coisas. Tucumó, conta pra gente um pouco sobre esse projeto atual que você está, né, apoiando, a sua associação, que você também apoia diversas iniciativas, né, a associação que conecta, né, com várias aldeias. Então conta pra gente um pouco sobre esse seu trabalho também mais no âmbito social coletivo. Nós temos uma associação que eu estou à frente, eu e a minha irmã que ali está, e é a Associação Arapuaú. No Guarani nós temos duas palavras, enquanto
No mundo branco existem as 4 estações. No mundo guarani nós temos apenas 2 estações, que é o Arapuaú, que é o Ano Novo, e temos o Araumã, que é o Ano Velho. Ele se divide apenas em 2 estações. Quando nós sabemos que vai começar o Ano Novo? É quando os pássaros começam a cantar mais alto. Quando a sabiá começa a cantar, então nós entendemos que está chegando o Arapuaú. A associação tem esse nome, Tempo Novo. E a Associação Arapuaú, ela tem como função dar apoio às aldeias. Então nós arrecadamos alimentos, nós arrecadamos roupas e alguns utensílios para casa e fazemos essa distribuição nas aldeias. Trabalhamos também com palestra dentro das aldeias para o resgate, o nosso resgate cultural, para que o povo indígena não perca a sua essência. Para nós, a essência é tudo. Não adianta se parecer com o indígena e não carregar mais a sua essência. Então, nós nos preocupamos com isso. E a associação tem essa grande preocupação. A nossa aldeia está em Boracéia, litoral norte, e nós fazemos essa ponte entre litoral norte, aldeia, e Itapecerica da Serra. É o nosso ponto de apoio àquele lugar. Itapecerica da Serra tem uma história triste, porque os indígenas que habitavam aquela região, eles foram expulsos dali. Quando veio a colonização alemã, a colonização japonesa, então foram expulsos daquela região. E o grande espírito Yanderu Eté, ele nos motivou a nós estarmos criando ali uma conexão com a nossa aldeia mãe, que é lá no Rio Silveira, uma extensão da aldeia. E nós estamos ali com uma área de 7.000 metros dentro da floresta e começamos já a montar esse espaço. E esse espaço ele tem como função, como finalidade, fazer com que as pessoas conheçam a nossa cultura. Porque muitos falam dos indígenas, mas poucos conhecem a nossa cultura. E hoje nós vivemos muito um momento de que pessoas se apropriam de coisas que eram nossas e assim falta o conhecimento das outras para não saberem a que cultura pertence. Um exemplo para que vocês entendam melhor. Quando vocês veem uma pessoa com uma cuia de chimarrão na mão, todo mundo fala, olha o gaúcho. E na verdade, essa é uma cultura nossa, é uma cultura guarani. A cultura do caá, que nós chamamos o chimarrão de caá, é uma cultura nossa. Mas as pessoas, por desconhecerem, acreditam que aquela é uma cultura gaúcha. E tantas outras coisas que, se eu fosse enumerar agora, nós ficaríamos aqui o dia todo. Então, a função da Associação Arapuaú de montar a extensão da aldeia ali em Itapecerica da Serra, esse núcleo que, de alguma forma, fica perto de São Paulo, é estabelecer essa conexão e as pessoas que estão ligadas à sua ancestralidade poder ir lá, pisar nesse solo e assim você buscar de novo a sua reconexão com a natureza, com a sua ancestralidade e poder viver isso de fato. E essa está sendo a nossa grande luta, porque tudo depende do pirapiré. Vocês que não sabem, o pirapiré para nós é o dinheiro. Tudo esbarra no pirapiré, no dinheiro. Então a gente vai de passo a passo, mobilizando algumas pessoas, e aí estamos construindo ali essa aldeia que terá o mesmo nome da associação, Arapuaú. E o que você sugere, como você indica assim, as pessoas que muitos de nós brasileiros, né, temos
conexão ancestral com os indígenas, né, com os nossos povos originários, mas no consciente, né, no saber, no conhecer de fato, está tão distante, né, de saber dessas suas origens. Assim, o que você sugere para a pessoa talvez começar a construir essa relação, essa conexão que talvez seja muito mais dentro do que fora, assim? Quando nós começamos a analisar o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro e no cenário mundial, não precisa você ser um grande estudioso para você perceber que alguma coisa está errada. Quando você vê uma criança de 8, 10 anos com síndrome do pânico, com depressão, quando você vê uma criança adentrar uma sala de escola e tirar a vida de outras, você começa a pensar que alguma coisa está errada. O grande Espírito, Yanderu Eterno, nos criou para nós termos uma conexão com a natureza, e é isso que vai estabelecer o nosso equilíbrio. Quando dentro de você esse grito se tornar muito forte, quando esse grito e essas perguntas e esses questionamentos começarem a vir muito latente, é a hora de você entender que no seu sangue ancestral corre sangue indígena. Então você vai querer buscar a sua ancestralidade. Você vai querer tirar o sapato, pisar no chão. Você vai querer tocar as árvores, as flores, os animais. Você vai querer ver os rios correr. E eu acredito que o grande problema, que a solução para os problemas, não está em construir mais presídios, não está em fazer passeatas, não está em criar organizações. A solução para os nossos problemas vai estar em nós voltarmos de novo à natureza. Quando nós conversamos com pessoas mais antigas, mesmo os que não são indígenas, os não indígenas, eles vão dizer que há muito tempo atrás, quando tinham uma dor de cabeça, quando eles tinham um desconforto qualquer, eles buscavam nas ervas, eles buscavam nas plantas a solução para o seu problema. Então, o que nós precisamos hoje é nos reconectarmos à natureza. Nós nos distanciamos muito e com isso vieram as doenças, os desequilíbrios do nosso corpo. Nós vamos voltar de novo a entender os sinais que a natureza dá. Os mais antigos, quando ouviam um cachorro latindo ou uivando muito forte, eles sabiam que algo de ruim iria acontecer. Era um sinal que a natureza estava dando e eles conseguiam ler essas coisas. Nós vamos perdendo isso à medida que nos distanciamos da floresta e nos distanciamos da nossa ancestralidade. Então, como nos reconectar? É voltarmos de novo para as matas. E por que hoje os povos indígenas são chamados de guardiões da floresta? É porque nós estamos segurando todo o peso dos céus para que não caia na terra. Nós fazemos esse plano de mediação, porque nós conseguimos trabalhar o plano material e o espiritual em equilíbrio. E a sociedade do homem branco, ele perdeu a parte espiritual. Ele só consegue enxergar aquilo que ele toca, aquilo que ele vê, aquilo que ele consegue falar. Ele perdeu a sua essência. Para nós nos reconectarmos, nós precisamos então voltarmos à nossa essência. E a essência é a mata, as florestas, são os animais. Você quer deixar algum convite para as pessoas sobre o seu trabalho, sobre essa reconexão? Como que a gente pode
se conectasse, né, a você, que você representa muitos, né? Então, entendendo que você é esse representante, mas como a gente pode ter esse apoio, essa condução, né? Então, você apoia a gente, né, nessa reconexão, e a gente apoia você, né, nesse trabalho dessa sustentabilidade, né? Como você indica isso? Hoje eu tenho, como liderança, acesso a algumas TECOAs, que são as aldeias. Tenho acesso lá a Tenondé-Porã, terra indígena Tenondé-Porã, que fica em Parelheiros. Tenho acesso aqui no Jaraguá, Cacique Davi e a Cacica Maria também, que assim que as pessoas quiserem conhecer um pouco lá presencialmente da aldeia, eu posso estar levando. Tem a minha aldeia, que talvez aqui para vocês fique longe, que é lá no litoral norte, em Boracéia, que é a aldeia Rio Silveira, onde estão os meus parentes. E tem a aldeia nova que a gente está criando, que vai estar os meus parentes lá também. A gente vai estar criando todo um centro para a pessoa que quiser, olha, eu quero passar um dia, eu quero conhecer a alimentação indígena, como é, o que é comer um tipá. Tipá é o nosso pastel. O que é comer um reíro, o que é comer um bondiapé, que é um pão indígena sem fermento. Então vai poder passar esse dia lá em Itapecerica da Serra também. Então vai ter várias opções. Fora isso, nós temos aí o meu Instagram, que eu estou sempre postando as questões indígenas que estão em pauta, os trabalhos que são feitos. Eu tenho um grupo específico para as pessoas que querem voltar à sua ancestralidade também. Então vocês vão estar completamente aparados. Vocês só não vão se não quiserem. A gente vai. Você quer fazer algum encaminhamento final? Você quer cantar com uma história? Visualizar de alguma forma esse nosso início, né, de caminhação, né, de caminhar juntos, né, e aprender, se desenvolver, que está simbolizado nesse nosso encontro de hoje? Eu gostaria de contar uma história e depois dessa história cantar alguns boraí. Boraí para nós são cânticos sagrados. Eu queria contar a história da formação da aldeia Rio Silveira. É algo assim que os mais antigos, é uma história que os mais antigos passam para a gente e que era interessante vocês também conhecerem. A aldeia Rio Silveira era um grande campo, era uma grande fazenda lá em Boracéia, onde tinha um fazendeiro que tinha muito gado. E esse fazendeiro, ele começou a perder o gado começou a sumir, as ovelhas sumiam, e ele não sabia o que estava acontecendo. Um dia sumia uma, duas, três, só que aquilo foi tomando uma proporção muito grande. E aí começaram a vir os indígenas lá, Paraná, Rio Grande do Sul, que é o povo Guarani, que também habita aquela região, como vocês sabem, que vieram do Uruguai, Paraguai, da Argentina. Só uma observação para vocês entenderem. Aqui havia o povo Tupi. E o povo Guarani começou a vir de lá, Paraná, Uruguai, Argentina, e começou a se misturar com o povo Tupi. Então, quando as pessoas falam assim, você fala o Tupi-Guarani, não existe a língua Tupi-Guarani, existe Tupi e Guarani. São dois idiomas diferentes e que se conectam. Geralmente a pessoa que fala Tupi, ela entende um pouco do Guarani, a que fala Guarani entende um pouco Tupi e muda as palavras. Então, começaram a vir, né, esses indígenas para aquela região, mas não tinham onde ficar.
E aí o fazendeiro estava tendo grande prejuízo e ele arrumou uma outra área. E ele cedeu essa área para 2 indígenas dessa região, 2 indígenas Guarani. E eles ficaram naquela região ali de Boracéia, nessa região que é a aldeia Rio Silveira. Se um dia vocês forem lá, vocês vão ver que tem muitas cachoeiras. São vários rios e cachoeira, e do outro lado é o braço do mar. E eles ficaram ali, trouxeram alguns animais, e esses animais continuaram sumindo. E eles contam, os Tiramões, que a gente chama de Tiramões, os mais velhos, os anciãos da aldeia. Eles contam essa história que um dia esses 2 indígenas pegaram a canoa e foram navegando no rio até a cachoeira. E chegando na cachoeira, em cima de uma grande pedra, e inclusive essa grande pedra que tem na aldeia foi aonde eu tive a inspiração para escrever o 4º livro. O 3º livro, O Espírito das Águas. E eles viram um grande ser. E esse ser era um indígena muito grande, muito forte. E ele pegava esses animais, uma ovelha, e estava comendo. Ele comia. E ele tinha apenas um olho na testa. E a partir dele tinha um arco e flecha na mão. E ele falou algumas palavras que eram incompreensíveis para o povo Guarani, mas pela transmissão espiritual eles conseguiram entender que a partir daquele momento ele respeitou o povo Guarani que estava chegando ali, e ele fez uma demarcação. Daquela pedra para trás seria a aldeia, mas que eles não fossem além daquela pedra para frente. Então, se vocês um dia forem na aldeia Rio Silveira, vocês vão ver que tem essa pedra e eles não passam dali para o outro lado, porque eles acreditam que esse ser, ele habita, não só esse ser, mas uma aldeia não contactada, eles habitam aquela região. Aproveitando essa história, gente, muitos falam da cultura maia, asteca e inca. Os astecos, maias e os incas. E uma coisa que ninguém sabe é que nós, povo Guarani, nós tínhamos uma conexão com o povo maia, asteca e inca. Os historiadores já descobriram isso hoje, que havia um caminho que liga a nossa região até Cusco, no Peru. Como se descobriu isso? Porque o historiador descobriu lá atrás que os guaranis carregavam grandes peças de ouro na mão. E essas peças vinham de lá, do Peru. E esse caminho, se um dia vocês quiserem pesquisar, no Google vai estar lá, o Caminho de Peabiru. É uma trilha de mais ou menos 4.000 metros, que pega lá, aqui a região de praias, aqui litoral, e vai até Praça da Sé, da Praça da Sé volta pela BR, vai, e vai até Cusco, no Peru. E havia essa ligação. O povo Guarani subia, os maias, astecas desciam, e sempre houve essa conexão. E hoje, quando as pessoas falam, o Deus de Israel, aí são coisas que para nós é de difícil compreensão. Porque o nosso povo está aqui há 12.000 anos. E já foi feita alguma descoberta que é mais de 12.000 anos. Passa de 30.000 anos que nós estamos aqui, com as nossas crenças, com a nossa sabedoria, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de lidar com a natureza. E aí eu vou cantar uma canção para vocês, e vocês vão cantar comigo. Existe uma palavra para nós no Guarani que é, olha que interessante,
Só para que vocês possam entender algumas coisas, existe a palavra pajé, e muito se usa a palavra pajé. A palavra pajé, ela vem dos povos Tupinambá que habitavam essa região. Para nós, povos Guarani, a palavra certa seria caraí. O que é um caraí? É alguém que tem conexão com o espiritual e domina bem o mundo das plantas. Então nós não chamamos de pajé, nós chamamos de caraí. Como a pessoa sabe que é um caraí? É desde o seu nascimento. Não é você que escolhe ser um líder do plano espiritual. É o grande espírito que te escolhe. É por isso que hoje as pessoas, às vezes, há alguns debates, porque se popularizou muito essa questão de ayahuasca. Eu vou consagrar a ayahuasca. A ayahuasca não se consagra, ela já é consagrada. É você que se consagra. E não é você que escolhe a ayahuasca, é ela que te escolhe. Então é sempre assim. É o mundo espiritual que escolhe, é você espiritual. Então, um caraí, ele é escolhido desde o seu nascimento. A sua trajetória já é marcada desde o nascimento. Porque a forma como ele nasce é diferente das outras pessoas. Geralmente um caraí é aquele que passou por algum problema muito sério que poderia ter levado ele à morte. Alguém que nasce com um cordão umbilical no pescoço, que era para ter morrido e não morre. Então, desde ali ele já é escolhido como um caraí, alguém que vai dominar o plano espiritual e as ervas. Ele tem essa facilidade. Geralmente, quando se vai para Opã é a casa que reza dentro da aldeia. Quando o pajé, ele passa, todas as mães vêm com as crianças no colo. E o pajé passa para dar um nome. Então, naquele momento, o grande espírito vem a ele e fala: esse o nome tem que ser tal. Então, ele já é escolhido ali, é confirmado ali que ele vai ser um caraí. Só para vocês entenderem. Porque tem muitas palavras que hoje estão dentro da cultura do homem branco como se fosse indígena e que não tem nada a ver conosco. Como você se chama? Iracema, é um nome indígena. Não é um nome indígena. Isso quem deu foi um poeta. Criou o nome Iracema. Não tem dentro da cultura guarani, nem tem dentro de nenhuma outra cultura esse nome. Então muitas coisas vieram da cultura do branco que foi colocado. Abria-se um vilarejo. Que nome nós vamos pôr aqui? Conversa lá com o engenheiro. Fala com o poeta. Aí ele criava o nome e ficava sendo aquele nome. É o nome indígena. Não tem nada a ver com indígena. Então essas coisas que através das nossas palestras a gente vai desmistificando. Essa área é uma área que precisa, para vir aqui, a gente precisa estar com os pés muito firmados. Porque a poucos metros daqui está lá uma estátua do Borba Gato, um assassino de indígena. Logo aí para frente. Mas isso tem a ver, tudo tem a ver com o plano espiritual. Foi colocado ali, entronizado, conectado. Porque quando você funda uma cidade, já se coloca o mar, que aquilo ali é o ponto de fixação, de firmeza, de conexão com algum espiritual. Então, por isso que nós, povos indígenas, quando viemos dessa região, nós temos que estar bem firmados, com nossos pés bem lançados, porque essa energia está ali entronizada. Mas vocês já ouviram demais, eu vou cantar essa canção. No Tupi e no Guarani existe uma palavra, no Tupi, nhé. No Guarani também tem a mesma palavra, nhé. Só que o significado é diferente. Nhé, no Tupi, quer dizer palavra.
Nheé no Guarani quer dizer Espírito. Então há uma diferença. E essa canção, ela fala do grande Espírito, do nosso grande pajé. O grande pajé, para vocês, e nós respeitamos, é Cristo. Jesus Cristo, o grande pajé. Se você pegar todos os ensinamentos que tem na Bíblia, você pegar o Velho Testamento, quando você chega no Novo Testamento, muda tudo. As atitudes do grande pajé Cristo foi diferente. Ele conviveu com os mais humildes, ele conviveu com os menos favorecidos, ele deu oportunidades, estendeu a mão. No Velho Testamento, se não fez certo, mata. Mas acho que é melhor eu também. Emmanuel Kuchere Emoim Kdemae Deai Kuchere Emmanuel Cherete Emmanuel Kuchere Emoim Kdemae Deai Kuchere Emmanuel Cherete How be for now, but I Abwachana take out to the wood. I put how be for now, but I Abwachana take out to the wood. I Agora só vocês vão cantar. Esta é uma canção que a gente canta muito na Opur, na aldeia, e que as igrejas depois fizeram uma versão, uma tradução, e cantam falando do grande Espírito, como é importante a adoração e o louvor a Ele. Tudo vem dele e para Ele. Por que é importante o nosso viver material, físico e o nosso espiritual? Quando nós pegamos as duas culturas, a cultura do homem branco e a cultura guarani, a cultura indígena, nós sempre vamos ver um grande espírito criando o homem. Quando na cultura do homem branco, no Gênesis, você vê Deus pegando um barro que simboliza a essência material e formando um boneco, e depois desse boneco formado, ele sopra nas suas narinas. No mundo guarani também existe essa história, há 12 mil anos atrás. E o que quer dizer? Que nós, embora queremos relutar contra isso, nós temos duas essências. Nós temos a essência de baixo e a essência de cima. E é por isso que às vezes você passa em um lugar que você nunca passou e você fala, eu tenho a impressão que já passei. O que é isso? É a sua essência de cima, te mostrando um vislumbre de coisas que já passaram, que na sua essência material você não conhece.
Então é importante nós sempre estarmos com essas duas essências interligadas. Porque quando nós não deixamos essas duas essências interligadas, há um descompensamento. E aí acontecem coisas terríveis, essas coisas que nós estamos vendo na sociedade. Essa violência de um tirar a vida do outro, e você vai saber o motivo, são motivos pequenos, desnecessários, mas porque há esse descompensamento. E quando o grande Espírito nos criou, Ele criou para a gente ter esse equilíbrio, a gente caminhar nessa harmonia entre esses dois planos. E eu vou cantar outra canção. Essa canção ela foi feita por um dos nossos primeiros professores, que até então a cultura guarani ela não era escrita, ela só era falada, e ela começou a ser escrita. Então um professor guarani ele começou a escrever, o professor Ubirajara, que já faleceu, ele fez uma canção que todos os povos indígenas ligados ao Tupi ou ao Guarani conhecem, que fala a respeito do grande Espírito quando ele chega nesse altar do universo. E quando ele chega no altar do universo, ele baila, ele dança. Qual é a função? De estabelecer um equilíbrio nesse plano. E a canção é assim. Café com cureu é ó, oi moitieu é ó, uma é mara, café com cureu é ó, oi moitieu é ó, oi moitieu mara, minha barma é, minha barma é. Uma é maramó, café com cureu é ó, oi moitieu é ó. Uma é maramó, café com cureu é ó, oi moitieu é ó. Oi moitieu maramó, e amba o grande Espírito, quando ele chega para colocar ordem nas coisas. E agora nós estamos vivendo um momento muito difícil. Às vezes um pai, quando corrige um filho, e o filho não aprende, ele usa medidas mais drásticas para isso. E é o que nós estamos vivendo agora. Recentemente, ontem, nós vimos assim, nas margens do rio, muitos botos. 100 botos morreram, porque as águas do rio baixou, o oxigênio diminuiu e os botos morreram. Muitos peixes também morreram. Nós estamos vendo tempestades acabando com tudo. O nosso clima não existe mais estações. E o que é isso? É o grande Espírito dizendo: ei, acordem, vocês precisam fazer algo, senão o planeta será destruído. Então, quando o Espírito ele vem para colocar ordem nas coisas. Nós não estamos aqui hoje por acaso, nós estamos aqui porque o grande Espírito direcionou: vocês terão que estar lá e mobilizar as águas e fazer com que as águas produzam vida novamente. E a nossa função de estarmos aqui hoje é essa.
Mas estamos então por um pequeno número. Ninguém sabe aonde esse vídeo vai parar. Quem vai assistir? A quem vai despertar? Nós não sabemos. Mas Ele sabe. Não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, fazer alguma contribuição.